Boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, Canal 5. Nós estamos iniciando mais um Evangelho Online, diretamente da Federação Espírita Paraibana. E hoje nós teremos uma conversa fraterna sobre um tema especial em referência, sobretudo, ao centenário da Federação Espírita Paraibana. Estaremos realizando o nosso congresso na próxima sexta, sábado e domingo, no caso amanhã é o início. E em virtude disso, nós pensamos em trazer uma temática que tivesse relação com a divulgação da doutrina espírita, o trabalho federativo, que a nossa casa tem por missão de levar o conhecimento espírita para todo o Estado. E tomamos uma passagem de Jesus, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus, já tendo ressuscitado, ele aparece aos apóstolos que estavam incrédulos em relação à ressurreição dele. Já tinha aparecido para Madalena e para outras pessoas, mas eles ficaram incrédulos. Então Jesus aparece e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão é essa, levar a palavra de Jesus à luz do Espiritismo. E também nós iremos ver um trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de não pôr a candeia debaixo do alqueire, onde Jesus vai nos incitar a levar o conhecimento até as pessoas, a não esconder o que nós sabemos. Então essa será, em linhas gerais, a temática da nossa discussão, mas para iniciarmos em sintonia com a espiritualidade, vamos fazer a nossa prece inicial com o companheiro Neto. Saudando a todos, neste momento, que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogando ao nosso amigo de todas as horas, a Jesus, que nesse momento, nesse instante, possa vir ter conosco, trazendo as suas influências, trazendo as suas doces vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade, a fim de que estejamos mais receptivos, Senhor, asserenados, podendo dessa maneira receber a inspiração do mundo maior, através dos teus emissários, que verdadeiramente coordenam as nossas atividades semanais. Aqui estamos agradecidos por mais essa oportunidade de bênçãos, em que podemos sentir efetivamente as tuas doces vibrações, rogando o teu amparo a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento, nos assistindo ao vivo ou pelo canal do YouTube na internet, para que sejamos assistidos no direcionamento para um ano de 2016 ainda mais feliz, mais equilibrado, mais pacificado. Não apenas para o mundo inteiro, Senhor, porque principalmente para as nossas vidas, para o nosso mundo interior, porque temos consciência, apesar das nossas limitações, de que a verdadeira transformação só será alcançada a partir da transformação de cada um. Dessa forma, agradecidos pela oportunidade, felizes pelo encontro, aqui nos encontramos, rogando as tuas bênçãos, a tua paz e o teu infinito amor a nos orientar na caminhada na direção do alto encontro. Com a tua permissão, iniciamos este momento, graças a Deus. Então, como a gente falou antes da prece, iremos ver primeiro esse versículo do Mateus, capítulo 16, item 15, onde Jesus diz para que os apóstolos fossem para o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É interessante que em várias passagens do Novo Testamento, Jesus fala, pelo menos como os evangelistas escreveram, o verbo no imperativo, ide, que não ponhais, não temais. Então, assim, é uma forma muito assertiva de ele falar com cada um de nós e demonstra a segurança que ele tinha. Ele não titubeava, ele não tinha dúvidas do que era preciso fazer. Então ele usa o imperativo, ide por todo mundo, pregai, também o verbo no imperativo,
o evangelho a toda criatura. Como é que a gente pode entender, né, esse mandamento de Jesus, essa recomendação de Jesus em relação ao trabalho espírita, né? Já que nós também, enquanto espíritas, nos inserimos no movimento cristão. É bem verdade que para muitas pessoas há um certo preconceito, não nos consideram, por desconhecimento, né, cristãos, mas nós nos inserimos no movimento cristão e, portanto, temos que seguir a orientação do Cristo, que é levar o evangelho para toda criatura. Mas como isso se encaixa no espiritismo? Mas seria bom a gente falar, né, o pessoal e Iris também, o que é o movimento federativo. Acho que nem todo mundo entende. É importante a presença de Iris aqui conosco, porque ela representa uma região do nosso estado, uma região lá no Alto Sertão, da Paraíba, e ela vivencia esse trabalho federativo, né? A gente pode compartilhar aqui as ideias e falar para as pessoas que nos assistem o que é esse trabalho federativo e como a gente cumpre esse mandamento de Jesus. Cumprimentando a todos, né, mais uma vez, dizendo aqui da alegria de estar com vocês aqui, né? João colocou assim uma frase, acho que representa isso. A gente tem o começo e o fim, né? É João Pessoa e Cajazeiras, contemplando aí todo o estado nessa ligação. Mas é muito interessante a gente refletir em torno dessa proposta do movimento federativo, e tem algumas particularidades em relação, inclusive, à nossa federação, que está nesse momento agora, nessa celebração dos 100 anos. A federação, ela nasce já Federação Espírita Paraibana, mas era a primeira instituição espírita do estado. Primeira casa espírita, centro espírita, né? Verdade. Era o primeiro centro espírita. E aí a gente pode se perguntar, mas por que já nascer federação? Havia toda uma organização já naquela época, para a gente ter uma ideia, né, do que é que isso significa, das pessoas que estavam à frente do movimento espírita brasileiro. E a gente lembra que naquele momento já existia, por exemplo, a Federação Espírita de Pernambuco, já existia a Federação Espírita Brasileira, e havia todo um movimento para que se pudesse caminhar nesse sentido da organização desse movimento. Pessoas que tinham uma visão realmente bem à frente do seu tempo, e a federação ela já nasce com esse propósito, né, de poder congregar, de poder agregar, de poder vincular as pessoas. E os primeiros, né, movimentos, na verdade, que foram feitos, e a gente vai perceber isso de uma maneira muito clara, porque nunca foi alterado, né? A proposta do Cristo, eu vejo uma grande coincidência, a gente pode até dizer que não é coincidência, um direcionamento, melhor dizendo, que é muito feliz. Jesus, ele não impôs nenhuma condição. Sim. Né? Ele colocou no contexto do ide e anunciai, né, levar a palavra a todos, para que todos pudessem conhecer. E essa é a proposta que a gente abraça também enquanto federação. E eu me lembro do que Marco Lima falou aqui no primeiro dia dele, no primeiro discurso que ele fez como presidente da federação, e aquilo me marcou bastante, quando ele disse: a federação espírita, na verdade, somos todos nós. Isso. Todos nós, né? Todos nós que estamos compondo o espiritismo aqui no estado, que estamos vinculados de João Pessoa a Cajazeiras, né? De Princesa Isabel ao Iraúna, né? Considerando os extremos, de Monteiro à região do Brejo. Então todos nós somos Federação Espírita Paraibana. E isso é muito interessante no contexto de não impor, porque a federação nasce com esse papel, né? De não impor nada, não impor as suas convicções, não impor a sua forma, né? E sim sempre no contexto de expor, de orientar, de ajudar, de fazer parte, de integrar. E esse é o propósito federativo que nós entendemos que é o mais acertado, inclusive. Porque se a gente for observar ao longo da história, em todas as situações que nós tivemos a imposição, normalmente o resultado não foi um resultado satisfatório. Para as pessoas assim, que muitas vezes vêm da Igreja Católica, né, terem uma noção, às vezes pensam que a Federação Brasileira é como se fosse uma espécie de papado que determina as ordens que a gente tem que seguir, né, e dão as orientações. E não é bem assim. O presidente da Federação Brasileira, hoje o Jorge Godinho, ele não é, em termos de equivalência, como um papa que tem uma autoridade de chegar aqui na Paraíba e dizer: vocês deixem de fazer tal coisa e passem a fazer outra coisa. Não é essa forma, né? Como você muito bem disse. Durante séculos o movimento cristão teve uma organização e nem sempre atendia aos anseios de Jesus. E o Espiritismo vem para resgatar o cristianismo primitivo
de uma forma convidativa, de uma forma simples, né? Tocando o coração. Raciocinada, né? Isso, tocando o coração das pessoas sem ter imposições, né? Então a federação ela não tem uma gerência de poder, ela tem um papel administrativo unificador, né? Para a gente somar os esforços e, somando o que a gente tem de melhor, aumentar o nosso poder em termos de divulgação, de vivência, etc. Íris, que é lá do extremo de Cajazeiras, né? Está a quase 500 quilômetros da nossa capital. Terra boa. 480 quilômetros. Precisamente 480. E aqui uma outra curiosidade agora que me veio, né? Nós estamos também representados geograficamente, porque você é natural. Eu sou daqui, mas morei muito tempo em Patos, né? Então tenho assim, raízes patoenses. Íris lá em Cajazeiras e eu nasci aqui em João Pessoa. Fui para Cajazeiras, depois voltei para cá, né? Então tá tudo certo. A gente andou aí pelo estado, né? E ela representa a coordenadoria do Alto Sertão, né? E tem também muita experiência e pode acrescentar para a nossa compreensão o que seria esse movimento federativo, como é que uma cidade tão distante pode ao mesmo tempo estar tão conectada com a capital, né? Verdade, João. Boa noite a todos que estão a nos escutar, a nos ouvir. Estou feliz, né, por fazer parte desta equipe, pelo desenrolar que foi e que está sendo, né, principalmente hoje, como a gente sabe, através quanto tempo estivemos, principalmente na cidade pequena, como a gente mora, a questão do preconceito, sim, né, verdade. da falta, eu mesma, antes de adentrar, né, posso dar até meu testemunho, claro. Né? Que quando eu fui descoberta lá no banco, né, numa fila de banco, aí o rapaz, cheguei no caixa, ele disse: "Você é espírita?" Eu disse: "Eu?" Me assustei, né? Eu disse: não sei nem o que é isso, meu filho." Aí ele disse: "Tenha calma." Aí foi me explicar, aí me convidou-me, né, a participar de uma reunião para ver. Aí eu disse: talvez eu vá. Passando outro dia em frente ao núcleo espírita Allan Kardec, né, já que ele havia me indicado que era o mais próximo da minha casa, e tive a curiosidade, fui. A convite de Nevinha, de minha madrinha, e Walter como meu padrinho, né, foram os primeiros que me levaram a conhecer, a ter este embasamento dessa fé raciocinada, né, que antes a gente, não aqui criticando nenhuma religião, mas assim, que eu não me sentia satisfeita, né, com aquilo que que me diziam, que eu ouvia, tanto que eu só gostava na hora das músicas, né, de estar na igreja, eu só ia quando eu tinha vontade. Estava realmente, porque assim, totalmente diferente, né, e o contexto daquela palestra, que foi do nosso inesquecível, saudoso Pereira, né, como era mais conhecido, nosso ex-presidente, a mensagem do Evangelho que me tocou, parecia que ele estava descrevendo tudo que eu estava vivenciando naquele momento. Aí você para, né? Assim, de certa forma até um choque para quem não conhece, para quem não tem conhecimento, e foi para mim assim. Aí eu ia, fiquei com uma borboletazinha, beija-flor, voltava, e assim, a partir do momento que eu tive a convicção de que era aquilo que eu queria, que eu me identificava, né, fiquei participando e estou até hoje, há 15 anos, dentro do movimento espírita. Digo com toda certeza, a maior graça da minha vida, porque foi através do movimento espírita, da doutrina, dos estudos, do conhecimento que eu tenho hoje, assim, a fortaleza que nos conduz diante de tantas tempestades que nós, como sabemos, pela lei de causa e efeito, falar um pouquinho, João, recebemos, né, tudo aquilo que damos, que doamos aos outros, tanto do bem quanto do mal, né? E para mim é uma satisfação muito grande estar pelo DECOM, no Alto Sertão. Como já falei, se não me engano, são 9 cidades,
né, que correspondem ao Ato Sertão, e todos os acontecimentos a gente procura unificar, né, através da divulgação. Eles me repassam e eu estou, assim, sempre, como eu digo a Neta, eu estou sempre incomodando um pouquinho, assim, através das publicações, assim, levando o conhecimento das pessoas que não têm acesso àquelas regiões, né, Cachoeira do São João do Rio do Peixe, São Bento, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Jericó, Pombal, quer dizer, várias casas espíritas. E quando eu não posso estar juntamente com eles nas festividades ou em algum outro momento específico, aí eles me repassam o conteúdo e eu faço a parte da divulgação, né? Quer dizer, é uma semente que a gente planta, né? É nessa unificação, nessa união que dá a continuidade dessa federativa da Paraíba brasileira, porque assim, como Jesus colocou, ide e pregai, ele não escolheu os seus apóstolos, assim, a questão se eram doutores, Sim, né? Só eram claro. homens simples, já para não mistificar com relação a certos dotes, vamos dizer assim, né? Para dizer assim, esse aqui é mais culto. Mas ele era um homem simples, né? Não precisava tem uma saber qualidade falar. especial para poder ser um divulgador. Um divulgador. Né? Qualquer um de nós pode ser. Quando ele fala aqui pregar, a gente imagina primeiro o quê? Pregar falando. Então a ideia seria, os apóstolos estavam naquela região de Israel e era preciso que o mundo, como ele fala, é por todo o mundo. Então o mundo, naquela época conhecido, basicamente era a região do Império Romano, que a gente, né, hoje entende na história, e não se pensava, por exemplo, nas Américas, né? Nem sabia que existia as Américas, né? A gente já tinha a nossa população nativa dos índios, mas eles não tinham esse conhecimento. Não sabia que existia a Austrália, enfim, muitas outras partes. Mas quando ele fala todo mundo, era todo mundo conhecido. E o pregar, o entendimento primeiro é o quê? Um apóstolo viajar para uma cidade distante e começar a falar. Veio um homem, né, com digamos, poderes admiráveis para as pessoas em geral, trazendo uma boa nova, um evangelho de amor, de justiça, curou muitas pessoas, dá um testemunho. Pregar seria isso. Mas a gente atualizando, né, essa mensagem de Jesus, como é que seria a abrangência desse pregar? Será que é só você fazer palestra? Será que é só você ter um programa? Hoje a gente sabe que o meio virtual alcança muitas pessoas, né? Mas é só falar, né? Será que esse pregar é só falar para poder anunciar o evangelho? Ou a gente teria outras formas até mais eficazes de testemunhar o ensino de Jesus? Como é que a gente poderia refletir sobre isso? A abrangência do pregar é só fala, né? É só oratória? Eu vejo assim, né? A questão a importância, né, de se levar a mensagem, e é de fato muito importante. Tanto é que as palavras do Cristo, elas continuam sendo e serão sempre extremamente atuais. Isso. E cada dia a gente consegue descobrir, né? Descobrir porque na realidade é possível a gente imaginar eu digo, né? Mas nunca tem uma noção exata do que seja a grandeza do Espírito, né, de Jesus. Sim. A sua grandeza espiritual, a sua profundidade, quantos ensinamentos ele trouxe para a gente que a gente ainda não conseguiu chegar, né, em essência em alguns pontos. Eu me lembro, por exemplo, na série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, ele, naquele encontro de Jesus com Nicodemos, na passagem do Nascer de Novo, ele traz 5 interpretações possíveis totalmente diferentes uma das outras, né? Então, é uma riqueza na realidade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca esse aprofundamento, mais a gente vai descobrir uma realidade nova e sempre aquele despertar, né? Puxa vida, então isso também é possível para a gente refletir, né, dentro desse contexto do que Jesus está falando. Então é a descoberta constante. De que maneira a gente consegue levar essa proposta? Hoje em dia a gente fala muito até na condição de educação, né? A forma mais eficiente que nós temos é inegavelmente pela nossa própria conduta. Né? Se a gente, e aí a gente vai ver essa semelhança mais uma vez quando a gente vai buscar Allan Kardec, e aí quando ele vai definir o que seja o verdadeiro espírita, né? Veja como no final tudo termina sendo alinhado nesse contexto, porque quando ele diz reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços
né, que realiza no sentido de vencer as suas más inclinações, está completamente alinhado com essa proposta do Cristo, né, da transformação interior, e a melhor maneira que nós temos de demonstrar isso é através do nosso exemplo, né, no dia a dia, na convivência com as pessoas, procurando pensar e repensar a qualidade da relação que nós temos com os outros, procurando pensar o que a gente pode fazer a mais em relação àquilo que a gente já fez, procurando pensar também quais são as possibilidades que nós temos em termos de realização, o que além de já ter feito a gente pode fazer nesse contexto também da autoanálise, do autoexame interior, né? Nesse contexto de crescimento espiritual, porque o processo da transformação ele é um processo contínuo, né? E interessante que, enquanto espíritas, nós não chegamos naquele contexto de dizer eu já fiz o que era suficiente para garantir uma boa condição espiritual, né? A gente sempre está naquele contexto da preocupação saudável com o nosso futuro espiritual, né? Não é algo que vai tirar a nossa tranquilidade, né? Não é algo que vai tirar a nossa paz, mas é uma preocupação em que permite a gente pensar assim: eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu preciso fazer hoje. Eu não devo adiar a realização dos compromissos, porque eu sei que se eu adiar, eu posso vir a me deparar com situações mais complicadas e talvez seja mais difícil alcançar o objetivo. Então ter, dentro da nossa condição hoje, ter um nível de consciência que a gente pode ter, mas entendendo a vida sob um prisma um pouco diferente, né? Não valorizando tanto essa realidade transitória, que a gente sabe que é passageira, e enxergando a realidade espiritual como sendo tão importante ou até mais importante, e sem desmerecer naturalmente a realidade material da qual nós precisamos e estamos inseridos nela também, né? Isso é verdade. E, até porque quando Jesus trouxe a mensagem, os apóstolos, eles não precisavam. Ele até teve uma que perguntou que porque ele não tinha, ele achou que não era suficiente, né, por ser imperfeito, né, como todos nós somos, não tinha como pregar a mensagem, né? E quando ele coloca na passagem e diz: vai que onde tu estarás fazendo algo por mim, lá eu estarei. É sempre nós recebemos a inspiração. A gente não deve deixar para fazer nada porque achamos que estamos despreparados. Na verdade, isso é uma condição que vamos adquirindo ao longo do tempo. Nunca vamos estar necessariamente aptos àquele trabalho. Como ele disse, totalmente pronto, né? Pronto. Tem até um pessoal que trabalha mais com mediunidade, diz: não, eu sou médium formado. Você fez universidade para ser médium? Não, eu já sei tudo de mediunidade. Não existe isso. Você está num processo de aprendizado, você vai se aperfeiçoando, né? Então, o caminho da evolução nos leva a estágios cada vez mais aperfeiçoados, mas ninguém está totalmente completo. E é o trabalho que faz você refletir. Quando eu coloquei essa reflexão do pregai, eu lembrei de algo que algumas pessoas colocaram no Facebook, nas redes sociais há algum tempo, uma frase atribuída a São Francisco de Assis, mas a gente não tem como saber, né? Nas redes sociais, às vezes, você coloca o nome de alguém mais famoso só para a mensagem ganhar um impacto. Não, mas hoje eu vejo assim, só um parênteses, né? Uhum. O que tem chegado assim, em nome do Papa Francisco, isso, eu me pergunto realmente se ele realmente é o autor daquela frase. O Papa Francisco, Chico Xavier também Então, assim, atribuíram a São Francisco de Assis, não sabe se é como o Neto está colocando, tem tanta coisa que se diz, mas a ideia é muito boa. Diz assim: pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, qual é a ideia? É a sua conduta. Sim. Então, se você tem uma conduta cristã, né, de consciência, de paciência, de conciliação, não é preciso fazer longos discursos para poder impactar as pessoas, né? Então, essa pregação, sem dúvida, é o que a gente irradia de vibração para as pessoas, né? Eu estou conseguindo ser pacificador na minha casa, no meu trabalho, ou sou alguém que vai levar discórdia, desunião? É nesse sentido também que a gente tem que entender.
Indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos nos deter, então, no capítulo 24, que fala de não ponhais a candeia debaixo do alqueire, numa passagem que Kardec retirou de Mateus e outra que ele retirou de Lucas, onde ele vai citar essa fala de Jesus e fazer algumas interpretações, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 15 diz o quê? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Primeiro, assim, a gente tem que fazer um exercício de traduzir a tradução, falando de candeia e de alqueire, né, um pouquinho. Candeia é mais fácil de entender, seria uma espécie de... A nossa realidade aqui regional, né? Candeeiro já é pedir para eles. Mas na época de Jesus, em Israel, não havia luz elétrica, né? Então, como é que eles iluminavam a casa? Eles pegavam um utensílio, geralmente de barro, né, parecido com o que a gente imagina a lâmpada do Aladim, naquele formato de lâmpada, colocavam óleo e um pavio, e o óleo queimava e acendia o pavio. Então, isso era candeia para eles, né? Uma lâmpada de barro, a gente poderia dizer. E o alqueire era um objeto que eles usavam para colocar cereais. Era uma espécie de vaso grande, e a palavra acabou significando até a medida. 1 alqueire, 2 alqueires, que era a quantidade que o vaso comportava de cereais. Então, seria assim, você ter uma lâmpada de barro e você ter um vaso. Se você acende a lâmpada, não faz sentido você cobri-la com esse vaso. Por que acendeu? Só vai queimar o óleo, né, e vai desperdiçar ali o combustível. Se você acende, você tem que colocar sobre alguma coisa para que ela gere a iluminação, né? A ideia básica é essa, né? Quer falar do candeeiro? Quero. Essa é a questão, assim, como você colocou, né? Da ideia básica, que seria assim, a gente não pode guardar. E como é que a gente pode levar, se não através do exemplo? Isso. Né? Porque quando você passa se você passou 2 anos dentro do Espiritismo, e eu já trago mais aos batom, viu, né? E você não aprendeu nada com aquilo, você não teve nenhum crescimento, está na hora de você parar e refletir. Isso, verdade. Porque se você está com todo aquele conhecimento, se você já tem a visão de que, pela lei de causa e efeito, assim, é você que precisa se modificar, é você que precisa alterar a sua visão com relação ao mundo. Porque não é o mundo que é mau. São algumas raízes que ainda arraigadas dentro de nós, que necessitam ser arrancadas, né? Para que dê continuidade com este crescimento, com essa evolução. Que assim, mesmo que você não saiba, não tenha palavras para chegar e pregar o Evangelho, como assim, dar a entender, a primeira ideia é esta, né, do chegar e falar, mas assim, você com seu exemplo, como você colocou, aquela irradiação, você passa pela rua, está ali sendo uma pessoa agredida, ou um nível de comentários, né? Vamos colocar, trazendo para a realidade, nossa realidade, né, de tanta desumanização, de acidentes, de guerras. Aí você leva aquele conteúdo sem saber, muitas das vezes, o que é que está gerando ali, a energia que está se gerando. Aí a gente tem que refletir, está auxiliando? Enquanto que eu poderia estar ali passando, alguém me chamar para uma fofoca ou ver aquele irmão ali. Se eu não posso fazer nada, se você acha incapaz de fazer, se você se acha incapaz, eu não me acho. Porque se eu não posso utilizar-me dos meus contatos físicos, eu tenho a mente.
eu posso elevar o meu pensamento, eu posso fazer uma prece. Isso é o quê? Estou pregando o Evangelho de Jesus. Eu estou trazendo para a minha realidade o que eu aprendi. Aquela energia que eu estou doando, um dia, ela será retornada de volta. É nessas imagens, nessas vibrações, como a gente sabe que tudo são vibrações. Se a gente, ao invés, se eu tenho tempo para parar e falar de João, porque quando estiverem falando de João, eu não procuro sair daquela conversa, eu não procuro, nesse caso aqui, colocar a candeia debaixo do alqueire, nesse caso tem que se colocar. Isso, para que essas energias que se espalhem sejam coisas boas, e sejam somadas também pela espiritualidade, para que possa fazer essa assistência. Principalmente, a gente proclama tanto a paz, mas o que nós estamos fazendo para que essa paz seja emanada? Quer dizer, são os nossos pensamentos. Se nós conseguirmos emanar vibrações positivas de amor e de luz, a espiritualidade fará com certeza o nosso trabalho que a gente tanto almeja, né, por essa paz, e automaticamente o auxílio. Você está falando aí, eu me lembrando, nesse contexto, né, do candeeiro, eu vi literalmente o candeeiro sendo colocado, né, sobre o alqueire, né, e trazendo para a nossa realidade, assim, a gente poder colocar o candeeiro sobre a meia parede, né, que existe na nossa casa, para que aquela luz possa iluminar efetivamente. E quando é que a gente vai ver, por exemplo, a federação, né, trazendo aqui para o contexto nosso, né, no centenário, quando é que a federação coloca o candeeiro sobre o alqueire, né, candeia sobre o alqueire? É quando ela se dispõe a fazer um trabalho voluntário, anônimo, né, de levar orientação. E a gente vê hoje assim, o avanço que nós tivemos com o estudo sistematizado, né, da doutrina espírita, que é uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira e que dissemina, né, que literalmente irradia, que ilumina todo o movimento espírita. E a gente vê hoje a Federação Espírita Paraibana, por exemplo, saindo para realizar essas atividades, né, dentro das coordenadorias, que são agrupamentos, né? Para a gente dar um exemplo, a coordenadoria do Alto Sertão, a sede é na cidade de Cajazeiras, alcançando a região ali como um todo, e hoje contando com 9 instituições espíritas, né, integrando essa coordenadoria. Então, quando a federação sai, né, as pessoas que fazem a instituição aqui sediada em João Pessoa, a Federação Espírita Paraibana, a federação ela se desloca até Cajazeiras para que naquele momento possa haver a distribuição daquela luz, né, do conhecimento, para que as pessoas possam refletir e levar esses benefícios para os outros. Eu sempre digo assim, né, eu já vivi muito tempo vivendo a realidade de casa espírita, e depois que cheguei aqui para fazer parte da instituição aqui na sede, né, da federação, e tendo a oportunidade de já ter participado do Departamento de Infância e Juventude e hoje vinculado mais diretamente ao DECOM, mas é uma alegria muito grande, né, poder viver essa realidade que a gente vive hoje, por saber que nós podemos ser úteis. E a gente vê assim, tanto na casa espírita, né, na doação anônima, daquela pessoa que vai lá abrir o centro, né, que abre a instituição, que cuida de toda a parte operacional ali da instituição e que dificilmente aparece, mas é uma pessoa fundamental naquele trabalho que ela realiza, pela doação, pelo amor, pelo carinho com que ela está fazendo aquela atividade. E principalmente, e aí eu vejo muito assim, a questão da seriedade de um trabalho é pela sua continuidade. Quando a gente vê a nossa federativa alcançando essa marca histórica, né, 100 anos, a gente pensa assim, quantos desafios não já foram vivenciados, né? Quantas pessoas não precisaram se sacrificar efetivamente para que pudesse prevalecer, pudesse se sobressair de fato a mensagem espírita e naturalmente dizendo a mensagem do Cristo. Quanto eu lembro assim, né,
fazendo uma reflexão rápida, nós tínhamos aqui na primeira metade do século passado, foi criado a Casa dos Espíritas, né, para poder agregar as pessoas. Veja uma iniciativa, né, de quanto tempo. Eu estava olhando as fotos antigas essa semana, aí vi a Feira do Livro, em 1950. Então você imagine assim, né, o que é a renúncia de uma pessoa para organizar um trabalho de divulgação tão importante. E como é que a gente conseguiu chegar a essa doutrina? Foi através das pessoas, né? Eu cheguei através de um amigo que despertou, assim, foi uma amizade tão bonita e tão intensa, que chegou um momento que eu disse, rapaz, eu quero ser igual a esse camarada, né? Coisa boa. Foi o exemplo dele, né? Foi a luz que brilhou ali para que pudesse de fato chegar até a minha, né, forma de ver a vida, para que eu pudesse despertar literalmente. Mais uma vez o exemplo. O exemplo? Exatamente, porque não é assim, ele fala tão bonito, né? É o que ele era enquanto pessoa, né? O que ele transmitia para você em termos de comportamento. É isso que vai realmente marcar. Quando você falava da história daqueles que passaram, né, às vezes, muitas vezes de forma anônima, a gente pensa o seguinte, nós somos frutos dessas pessoas. E o que nós estamos fazendo hoje na federação, seja em João Pessoa, seja em Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, vai repercutir nos próximos trabalhadores. Os jovens que olham para cada um de nós enquanto líderes de algumas áreas do movimento espírita paraibano, eles se referenciam e aprendem conosco e vão querer ou não ser como a gente age. Então a responsabilidade nossa hoje, que estamos aí assumindo o trabalho, continuando o trabalho para os próximos 100 anos, vai refletir nas gerações futuras, inclusive em cada um de nós na próxima reencarnação. Se a gente voltar, se a gente tiver mérito para Paraíba, né? E esse trabalho está mal feito, está mal feito, porque foi você na reencarnação anterior que deixou assim mal feito. Então veja como tudo está encadeado, como Iris falou, a relação de causa e efeito dos bons pensamentos que eu vou plantar, ou dos maus, e a colheita vai vir, né, para aqueles que são mais responsabilizados, né? Então essa mensagem de Jesus de não colocar a luz debaixo da mesa, né, ou do alqueire, nos incita a gente sair do nosso comodismo, do nosso conforto e ir até as pessoas, né? Não de forma impositiva. A gente tem esse diferencial na nossa doutrina, né? Você querer lembrado que o outro aceite. Eu recordo que minha mãe, quando se tornou espírita lá em Patos, né, no sertão, ela ficou tão encantada que queria que todo mundo se tornasse espírita. Eu queria que todo mundo aprendesse como isso é, né, interessante. Mas ela mesma, durante muitos anos, na empresa onde ela trabalhava, era quase que levada à força para o centro por um amigo, mas ela era rebelde e não queria saber. Então, por que ela queria agir assim tão, em relação aos outros? Não fazia sentido. Então, cada um tem o seu tempo. Então, a forma como a gente leva essa luz para as pessoas é de forma consciente, graduada, respeitando a liberdade do outro, respeitando a compreensão do outro. Porque, fazendo um paralelo até com a luz física mesmo da lâmpada, se você coloca numa voltagem muito alta, com uma irradiação demasiada, pode cegar a pessoa. Então, a luz muito forte pode cegar. Em vez de iluminar o caminho como você queria, vai trazer um prejuízo. Então, é preciso dosar a quantidade de luz para que o que parecia ser um bem pudesse aí acabar sendo um mal, né? Então, a forma de levar é muito importante. Não podemos impor, né? Eu lembro-me, né, quando eu participei, né, pela primeira vez da Semana Espírita lá em Cajazeiras. Hoje, se você participar de uma feira, quem participou das primeiras, que participa de uma hoje, né, da Semana Espírita, como a gente tem, a nossa será agora em abril, é totalmente diferente. A gente vê assim, o auxílio, principalmente que a gente tem da mídia, né, das emissoras, em querer divulgar, em querer mostrar o nosso trabalho, né? As feiras de livros, o pessoal já assim, católicos, evangélicos, quer dizer, já tem aquele respeito, né? A gente já, assim, são tabus que a gente aos poucos vai quebrando. Isso não significa que a gente já venceu, mas conseguimos, né? Foi um sucesso a nossa Semana Espírita o ano passado, um sucesso. Eu posso dizer que vamos trabalhar, né, para que este ano seja altamente ainda melhor, porque até estamos querendo levar também
outras diferenciais, né? Fazer o que fazíamos, o movimento, a noite cultural que nós fazemos sempre na Casa Espírita, nós estamos planejando este ano de levar para a pública, a Praça da Prefeitura. Quer dizer, eles vão ter contato direto com a nossa cultura, né? As músicas, os teatros, como é bem representado pelos Sirineus do Caminho. Quer dizer, as telas, através do reencontro, assim, são 3 casas, né, na cidade, cada uma com a sua divulgação, né, o nosso forte é a parte dos livros, né, e a música também dentro da nossa casa, mas é fantástico o trabalho que foi, a unificação, né, aquele respeito, aquele carinho com que os centros se uniram em prol de quê? De levar a mensagem de Jesus. Quer dizer, quando todos entendermos que nós não trabalhamos para nenhum centro espírita, nós trabalhamos, é um trabalho de Jesus, e cada um tem que fazer a sua parte, independente de João ou de Neto, porque tem uns que associam ao presidente da casa, né? As pessoas. A gente tem que ver que a gente está fazendo um trabalho para Jesus. Quer dizer, aí você tem primeiro que refletir, é isso realmente que eu quero? Né? Porque você começa, se deslumbra com aqueles estudos, né? que é a luz que nos é trazida através dos estudos. Quer dizer, por que eu não vou levar? Por que eu não vou me melhorar? Porque a conduta, acima de tudo, aonde quer que eu esteja, é o que vai fazer o meu diferencial. E lembrando que a gente é cobrado, viu? Se acontecer, eles acham que a gente também não a gente não é perfeito, porque qualquer deslize, você não é espírita. Exatamente. Assim, a gente tem também aqueles momentos de queda, e assim, a função é que a gente não se prenda naquele detalhe e recomece. Muito bom. Bom, a discussão está muito boa, a nossa conversa, né? O tema gera muitas reflexões, mas nós temos um tempo a cumprir, e já vamos chegando ao cumprimento desse tempo. Vamos às reflexões finais, então, às nossas considerações, para encerrarmos, né, mais um Evangelho online. Então, eu pediria que Neto fizesse as dele, depois Iris, e Iris já, depois de fazer as considerações, faria a nossa prece de agradecimento. Certo, Neto? Bom, João, nós estamos entrando numa semana, entramos já nessa semana, que é uma semana muito festiva, né? Uma semana de muita alegria para todos nós que integramos o Espiritismo aqui no estado da Paraíba, viver esse momento do centenário. Essa semana eu olhava uma das mensagens que foram recebidas do nosso ex-presidente Laurindo Cavalcante, já desencarnado, inclusive está publicada na página da Federação. Quem quiser acessar vai encontrar lá o conteúdo dessa mensagem, e ele dizendo da alegria, né, que se tem hoje no plano espiritual em função da passagem, né, dessa data, desses 100 anos, de olhar lá no começo, né, de um trabalho assim pequenino, numa semente que foi plantada, e que na casa, né, do presidente da federação, que começou na sua própria residência, e a gente vê o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses 100 anos. De fato, a mensagem espírita é uma mensagem completamente alinhada com a proposta de Jesus, e a gente compreende isso ainda mais quando a gente vê hoje, 100 anos depois, a mensagem presente em mais de 70 cidades, né? Alcançando praticamente 80 cidades, e alcançando 170 casas espíritas. Então é um número expressivo, né? Se a gente for considerar hoje a quantidade de municípios que nós temos no estado da Paraíba, a gente já se encontra presente em 1/4, né, aliás, em mais de 1/4, né? Já quase 1/3 dos municípios do estado, nós estamos presentes. Então isso é muito bom, e a gente torce, né, para que esse trabalho continue, para que todas as pessoas possam continuar ainda mais irmanadas, mais próximas, para que de fato a gente continue encontrando sentido para tudo que a gente faz. Então, que Deus nos abençoe aí a todos, e que a gente consiga continuar caminhando e estudando para a gente conseguir crescer e superar as nossas limitações. Verdade. Dizer mais uma vez, né, da alegria de estar aqui com vocês esta noite, e dentro
do movimento espírita, né? Fazendo a minha parcela de contribuição, sei que posso fazer mais e vou fazer, né? Porque depende de cada um, né? E convidar a todos para participar, né, do nosso congresso, né, do 6º Congresso Espírita, que acontecerá sexta, sábado e domingo. Amanhã já, né? Amanhã de manhã você vai assistir aí na Rede Amigo Espírita. E continuarmos. As dificuldades, as tempestades sempre estarão a postos, mas é necessário que tenhamos a fortaleza de superarmos e sempre lembrando que nós não estamos sozinhos. Quando a gente dá um passo para semear na seara de Jesus, nós somos mais do que auxiliados. E não importa quão pequeno você se ache, tenha a certeza, Ele está do seu lado. Ali, adubando com a luz do amor, para que essa semente germine e dê frutos 100 por 1. Depende de cada um de nós. Então agora vamos nos prepararmos, né, para a nossa prece final, agradecendo ao Mestre amado Jesus por esses momentos iluminados, rogando para que derrame sobre todos os lares aonde esta fala possa chegar, possa alcançar, rogando ao Mestre amado Jesus que tu possas iluminar, que tu possas serenar, que tu possa nos envolver, curando-nos as feridas da alma primeiramente, fortalecendo-nos, Senhor. Dai-nos sabedoria, discernimento, para aceitarmos os teus desígnios. Fazei-nos instrumento de vossa paz. Obrigada ao Senhor. Temos tanto a te agradecer, tão pouco a te pedir. E este pouco, Senhor, eu peço a vossa misericórdia para todos aqueles enfermos do corpo e da alma, aonde quer que se encontre, que esteja a receber o amparo, o alívio das suas dores. Que a tua paz infinita, ó Mestre amado Jesus, aqueça os nossos corações, fazendo-nos esta sementeira, levando a luz do teu Evangelho, principalmente através do nosso exemplo. A todos que estão ao nosso redor, por onde passarmos, ó Mestre, possamos emanar vibrações de luz, de sermos uma fagulha, nem que seja, para iluminar aqueles que perderam as esperanças. Ensinai-nos a verdadeiramente amar, a ter fé, a perdoar, e que a tua paz infinita ilumine a todos os corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Até um próximo programa. Todos fiquemos em paz e prossigamos esse trabalho de divulgar a doutrina à luz dos ensinos de Jesus, levando o seu Evangelho como Ele mesmo nos recomendou.
Deus nos abençoe e até a próxima. Deus assim nos Até lá, permite. pessoal. Um abraço. Um abraço.